Tá gravando, tá? Primeiramente, bom dia. Queria agradecer a presença de todos os professores hoje, especialmente hoje, um dia imprensado entre domingo e o feriado, né? O professor Dalton, o professor Fernando, o professor Fabiano. E hoje o Jean vai fazer a defesa da dissertação que ele vem trabalhando nesses últimos meses, tá? Jean, você tem meia hora, tá? Para falar. Depois os membros da banca vão ter um tempo à disposição, não vai ter uma limitação de tempo específico para cada membro, tá? Formular as perguntas, ok? Ok. Deixo a palavra com você, Jean, por tempo regulamentar de 30 minutos, agora são 9h03 no meu controle, então pode começar. Certo. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a todos por disponibilizarem de um tempo aí pré-feriado para me ouvir um pouco e para participar da banca. É muito prazeroso aí ter a presença de todos, professor Fabiano, Fernando, Dalton, meu orientador Jorgenor, que foi essencial para toda essa jornada aí. Eu vou compartilhar aqui minha tela, ok? Fiz alguns slides. Deixa eu só ver se eu... Aqui. Estão vendo, né, minha tela? Bom. Aqui. Deixa eu só minimizar aqui, pronto. Bom, então o meu trabalho é a Sociedade Limitada Unipessoal, comparações entre o Instituto na Lei da Liberdade Econômica e a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sob orientação do professor Dr. Jorgenor. Bom, o intuito aqui dessa dissertação era de compreender e comparar os institutos da EIRELI e da Sociedade Limitada Unipessoal. E, através dessa comparação, a ideia era verificar se a Sociedade Limitada Unipessoal era mais vantajosa em relação à EIRELI, quais os motivos dessa vantagem, e se isso estaria refletindo numa menor adoção da EIRELI em relação às sociedades limitadas unipessoais. Para isso, a gente fez um levantamento histórico das sociedades unipessoais e das limitadas ao redor do mundo, no Brasil. Utilizamos uma abordagem qualitativa, realizando análise e comparação das características da EIRELI e da Sociedade Limitada Unipessoal. Bom, o trabalho ele se inicia abordando a tramitação da Lei da Liberdade Econômica. A gente descreve ali um pouco como se deu essa tramitação, algumas emendas supressivas que foram apresentadas, que foram rejeitadas, enfim, e as alterações que a Lei da Liberdade Econômica trouxe, tanto para a EIRELI, né, incluindo ali o parágrafo 7º no artigo 980-A, que prevê a responsabilidade do sócio no caso de desconsideração da personalidade jurídica, na verdade fala nos casos de fraude, né? E também a inclusão dos parágrafos 1º e 2º ao artigo 1052 do Código Civil, que trata da sociedade limitada, né? E, bom, trouxemos também aí as normas que são aplicáveis ao Instituto, que são as mesmas da sociedade limitada, a não ser nos pontos em que a unipessoalidade não permite, né, algumas situações, como nas assembleias, na verdade, não existe, né, enfim, assembleia, e a definição da sociedade limitada unipessoal como uma sociedade limitada, com a única diferença de que há aí a sua constituição por um único sócio, né? Trouxemos também, mais adiante, o conceito da sociedade limitada, como a sociedade em que os sócios eles são responsáveis pelo capital que subscrevem até sua integralização, todos eles são responsáveis de forma solidária, né? Abordamos também a questão da natureza jurídica da sociedade limitada, enquanto sociedade de pessoas, enquanto sociedade de capital, o elemento subjetivo ali que diferencia a sociedade de pessoas, e essa diferenciação não faz muito sentido para a sociedade limitada unipessoal, porque não há esse liame subjetivo aqui, né? A sociedade limitada unipessoal. Tratamos nesse mesmo capítulo das normas que são aplicáveis às sociedades limitadas, né, que quando não, no capítulo delas, quando não regulada ali a questão,
se aplicarão as normas da sociedade simples e, se o contrato social prevê, as normas da sociedade anônima podem também ser aplicadas à sociedade limitada. Fizemos um apanhado também da origem histórica das sociedades limitadas. Alguns autores, na minha pesquisa, identificavam essa origem lá na Inglaterra, mas, na realidade, essa origem é alemã. A Inglaterra tinha um instituto que era uma sociedade anônima mais simplificada, e sociedade limitada, propriamente, foi trazida pela Alemanha numa demanda dos pequenos e médios empresários que precisavam se expandir, enfim, e aí foi alterada lá ali para prever isso, e as sociedades limitadas passaram a ser adotadas ao redor do mundo, né? No Brasil, isso ocorreu em 1919, com um decreto. Deixa eu só localizar um ponto. Bom, depois desse apanhado histórico desses conceitos, fizemos também considerações a respeito da possibilidade, propriamente, das sociedades unipessoais, do ponto de vista, o que permite que a gente pense nessa ideia de sociedade com apenas um sócio. Começamos a aplicar, esclarecendo a questão da teoria anticontratualista, que compreende que o contrato social, que a sociedade, na verdade, ela não é propriamente feita a partir de um contrato, porque a visão dos contratualistas é que em um contrato existem ali interesses que divergem, de partes que têm interesses antagônicos, e, para eles, o contrato complexo ou um ato coletivo, e há uma diferenciação aí nessas noções, que enquanto um ato complexo ele é formado de partes que podem ser individualizadas, o ato coletivo não, mas das vontades dos sócios, mas, no fim das contas, as vontades ali convergeriam para a formação da sociedade. Porém, a teoria contratualista, que é a teoria adotada aqui pelo Código Civil, no artigo 981 do Código Civil para as sociedades, já não compreende dessa forma, porque nem sempre as vontades dos sócios são vontades convergentes, muitas vezes elas são antagônicas, só que o contrato social estabelece ali as regras para que isso, enfim, se organize dentro da sociedade. E só que, para a teoria contratualista, o ponto central é o interesse dos sócios. O interesse dos sócios está acima de outros interesses, e isso numa visão mais tradicional, numa visão mais moderna, é a maximização dos lucros que está acima, né, de outros interesses. Porém, isso não abarca outras questões que vieram depois, como interesses sociais, trabalhistas, enfim, interesses que vão além dos interesses dos sócios, que é a crítica da teoria institucionalista. A teoria institucionalista ela foi adotada no nosso país com a sociedade anônima, porém também, da mesma forma, ela não explica totalmente a questão da sociedade, porque ela é para sociedades institucionais, sociedades anônimas, enfim. E, por fim, a gente tratou ali da teoria do contrato-organização, que é um pouco mais recente, enfim. O professor Calixto Salomão trata dela também. E ali o elemento caracterizador da sociedade não é nem interesse dos sócios, o lucro, enfim, nem a manutenção da empresa, outros interesses como esse, mas a organização de um feixe de contratos através de uma estrutura de comando ali. O contrato social ele serve para isso, para organizar os diversos atos que são realizados, independente de quem o faça. Enfim, podem ser agentes sociais, pode ser os administradores, os próprios sócios, pode não ter sócio, mas a grande questão é que haja uma coordenação desses atos para um fim, para um objetivo, e é exatamente no contrato que se organiza isso, por isso a ideia de um contrato-organização, né? Esse seria o fundamento que se pode, num primeiro momento, justificar a existência de uma sociedade unipessoal, embora exista aí um problema, que é a própria noção de sociedade, né?
e também a ideia de contrato, né? Essa seria uma forma de exceção, enfim, mas também se teria que alterar ali o artigo 981 do Código Civil, porque ele prevê expressamente que um contrato de sociedade precisa ter 2 pessoas. Bom, passamos aos principais pontos aí também, a história das sociedades limitadas, nas sociedades unipessoais ao redor do mundo, né? Então, nós trouxemos ali desde do Principado de Liechtenstein, que previa um tipo que era um estabelecimento individual de responsabilidade limitada, que você criava-se ali um patrimônio de afetação para atuação unipessoal, isso é bem comum, né? Depois, outros países passaram a ter a possibilidade de uma atuação unipessoal. A Alemanha e a França adotaram a limitada unipessoal, propriamente dita. A própria Comunidade Europeia, na 12ª diretiva, ela recomenda também a sociedade limitada unipessoal, mas permite que os países membros adotem outro modelo, desde que garanta aos titulares os mesmos direitos, tenham as mesmas garantias da sociedade limitada unipessoal. Portugal também previu uma figura, mas inicialmente essa figura era como a nossa Eireli, né? Só que com a ideia de um patrimônio de afetação. Mas depois, em 96, eles também adotaram a sociedade limitada unipessoal. E na exposição de motivos de Portugal é interessante que a história é um pouco próxima da nossa. Eles trazem a ideia de que não se adotou na época a sociedade limitada unipessoal exatamente por Portugal adotar a teoria contratualista, como nós aqui, e que não permitiria a ideia de uma sociedade, né, por conta da noção de contrato social, né, enfim. E a gente chega até o Brasil. O Brasil, embora já existisse tanto a unipessoalidade temporária, né, do artigo 1033, inciso 4, se eu não me engano, que permitia ali por 180 dias que a sociedade se mantesse unipessoal, sob pena de dissolução. Isso também caiu recentemente. Eu vou falar um pouco dessas questões que deram uma balada aqui na dissertação em razão da MP 1040 de 2021, que foi sancionada e se tornou lei, mas isso também não existe, né, essa questão da dissolução por unipessoalidade, mas existia também a subsidiária integral, que foi prevista lá na lei das SAs, que era uma forma de atuação unipessoal em que uma sociedade brasileira detinha toda a participação social de outra sociedade. Então, essas foram os principais pontos, né, da história das sociedades que foi abordada aqui no trabalho, e aí adentramos nas características propriamente da sociedade limitada unipessoal. E a ideia aqui foi trazer os pontos mais que eu compreendo relevantes para essa análise e comparação. Então, um dos elementos é a unipessoalidade, que não diferencia a sociedade limitada unipessoal da Eireli, mas diferencia da sociedade limitada como um todo. O capital social da sociedade limitada unipessoal também não tem capital mínimo, nem precisa ser integralizado imediatamente. Não há limitação à constituição de mais de uma sociedade limitada unipessoal pelo sócio, pessoa física ou pessoa jurídica. E também um ponto central da sociedade limitada unipessoal é exatamente a limitação da responsabilidade, que faz com que ela seja adotada, e as outras figuras limitadas também, né? Passamos à análise da Eireli e as suas características principais e limitações, e aqui as limitações são principalmente o capital social, que precisa ser de 100 salários mínimos e integralizados no momento da sua constituição. Óbvio que a ideia inicial disso era que se garantisse aos credores um capital mínimo, porém, não há nenhum tipo de fiscalização ou exigência do titular para que ele comprove essa integralização, e nem há, posteriormente, nenhum tipo de verificação se permanece o capital dessa forma. No fim das contas, não se garante muito, né? É muito comum a gente ver Eirelis que são constituídas independente de ter ou não esse capital integralizado no início, o que não está correto, mas é comum. Então, nada garante aos credores, mas a ideia era essa, né?
Trouxemos também uma discussão a respeito da possibilidade de Eireli ser constituída por PJ, porque lá no comecinho houve uma discussão sobre isso, e o DREI, enfim, pacificou. E a limitação da responsabilidade também é uma característica central, né, da Eireli. Porém, a limitação dela a uma Eireli só por pessoa física, enfim, a possibilidade só de constituir uma é uma limitação também importante aí que torna ela bem desvantajosa, além da questão do capital social mínimo. Temos também algumas questões que a gente abordou lá no tópico da sociedade limitada unipessoal e também na Eireli, que é a questão de investimentos de terceiros. Quando você, precisando levantar aí algum valor, faz a alienação de parte do capital na sociedade unipessoal, isso é plenamente possível, você não precisa de transformação nenhuma. Na Eireli você já precisa, né? Então, a Eireli ela não permite isso. Ela também tem uma limitação em relação à questão sucessória, se você tiver mais de um herdeiro para que ele adentre, para que eles adentrem, você precisaria ali transformá-la, né? Então, a gente fez no tópico essa comparação entre esses pontos divergentes, tanto do capital social mínimo, quanto da proibição à constituição de mais de uma Eireli por pessoa natural, essa impossibilidade de alienar parte da participação societária a terceiros para levantar valores também não é possível, e a questão da entrada de herdeiros. Esses pontos todos tornam ali a sociedade limitada unipessoal mais vantajosa, dependendo daquilo que seja a sua necessidade. Você pode não precisar, pode ter o capital social suficiente para integralizar no começo, mas algum outro ponto ali te dificultar. A grande questão é que a maioria dos empreendedores, em seu início, não tem esse capital social mínimo. Eu creio que esse seja aí o maior empecilho que a Eireli traz para eles, né? Eu me perdi um pouco no horário, eu não lembro quando eu comecei, mas enfim. E aí a gente concluiu que Você ainda tem uns 10 minutos aproximadamente, 10, 13 minutos, tá? Legal, obrigado, professor. Bom, as nossas conclusões foram que a sociedade limitada unipessoal ela realmente apresenta vantagens e diferenciais em relação à Eireli, pode isso tornar ela preferível aí. Inclusive, trouxemos alguns dados coletados no mapa de abertura de empresas que mostram a gente não consegue concluir com certeza que é por conta da limitada unipessoal, que há um decréscimo na constituição das Eirelis após a Lei da Liberdade Econômica, mas há um crescimento das sociedades limitadas, e as sociedades limitadas unipessoais passaram a corresponder a algo mais de 50% das sociedades limitadas abertas. Então, assim, há grandes indícios de que, com o surgimento da unipessoal, as Eirelis entraram em decréscimo, por conta das vantagens que a limitada unipessoal apresenta, né? Essa é a nossa ideia. Porém, fomos surpreendidos, na verdade, existia já a MP 1040 de 2021, eu acabei não abordando ela no trabalho, mas ela foi convertida e sancionada na Lei 14.195 de 2021, isso não está no trabalho, essa lei é de 26 de agosto, né? Eu já tinha fechado a dissertação, mas ela traz alguns pontos relevantes que trazem dúvida aqui em relação ao futuro, porque houve aí, no artigo 41 dessa lei, se estabeleceu que todas as Eirelis que estiverem em vigor na data de entrada de vigor da lei, elas vão se transformar em unipessoais, limitados unipessoais, automaticamente vai ser regulamentado isso pelo DREI, mas já vai haver essa transformação. Porém, apesar dessa previsão, continuou lá previsto no artigo 84, inciso 6º, do Código Civil a Eireli, e também no artigo 980-A e seguintes, que regulamenta a Eireli, permanecem no Código Civil. Então, fica essa dúvida. Permanecem aí os artigos que prevêem a Eireli, mas a lei disse que as Eirelis vão se transformar em sociedades limitadas unipessoais. A gente vai ter que ver o que vai acontecer após
se realmente não vamos mais ter essa possibilidade de constituição de ERELI, aí perde um pouco, a gente não consegue mais, não vai conseguir mais comparar esses dados para ver o que aconteceria, né? Outro ponto que era relevante e que estava previsto nessa MP e foi aprovado no Congresso era a alteração do artigo 981, que eu falei lá atrás, para prever a possibilidade de uma sociedade unipessoal, no conceito mesmo, né, de sociedade. Isso estava previsto, mas houve aí um veto presidencial e esse artigo não foi alterado. Esse veto, até onde eu verifiquei, ele não foi exatamente por conta do 981, mas porque a alteração desse artigo estava dentro de outros na MP, na lei que foi convertida, enfim, acabou se vetando todo, né, todo ele. Então, ainda fica mantida a redação do 981 e não se resolve aí esse conceito de sociedade limitada unipessoal, de unipessoalidade nas sociedades. Isso está previsto só na parte das limitadas. Temos aqui as referências, né? E eu agradeço a todos aí a oportunidade. Queria agradecer ao Jean pela fala. Pela ordem, eu vou passar a palavra para o professor Fabiano Colum, membro visitante, depois passando para o professor Dalton e o professor Fernando. Eu mandei mensagem aqui particular, queria só confirmar se todos concordam, a gente fazer um bloco de perguntas dos membros da banca e depois o Jean ter um tempo para responder todos. Não sei se o professor Fabiano se opõe. Tudo bem, professor Fabiano? Tá. Vocês, os membros da banca, têm um tempo à vontade, tá? Para arguir, não tem um limite determinado, tá bom? E aí, depois, de acordo com a quantidade de perguntas, a gente deixa o Jean num tempo razoável para responder a arguição, tá? Professor Fabiano, a palavra é toda sua e, mais uma vez, obrigado pela presença. Professor Jorge Honor, quem agradece sou eu. Muito obrigado por esse convite, muito honroso e muito prazeroso para mim, por vários motivos. Em primeiro lugar, pela oportunidade de compartilhar a banca com os colegas, com o senhor professor, com o professor Dalton, com o professor Fernando, estamos aí também com a assistência do estimado professor Alfredo, a oportunidade também de arguir o trabalho do Dr. Jean Vitor, que vim a conhecer agora através do seu trabalho, a oportunidade de participar da primeira banca que eu participo na AMBRA, que é uma instituição que eu tenho conhecimento e conta com todo o meu respeito, tenho uma grande admiração pela instituição. Tenho meu sócio, professor, colega dos colegas aqui, meus queridos amigos Ederson Garimporto, Luiz Paulo Germano, todos têm professora Ida, querida professora Ida, todos têm uma vinculação com a universidade e através dessas pessoas e através do trabalho do professor Alfredo, aprendi a conhecer e aprendi a respeitar imensamente o trabalho feito pela AMBRA. É uma grande alegria e um grande prazer, uma grande honra estar aqui. Também pelo fato de poder ajudar na análise de um trabalho do Jean. Se vocês me permitem, professor Jorge Honor, eu não sei qual é o protocolo. No mestrado que eu faço parte, que é o mestrado profissional da Unicinos, nós temos um perfil de sermos bastante informais. A gente não costuma guardar muita formalidade do ponto de vista do tratamento, dos pronomes, etc., né? Então, eu não sei qual é o protocolo, por favor, me corrijam se eu estiver avançando demais ou se não. Vontade, professor. Pode ficar à vontade. Se puder, vou chamar o nosso candidato de Jean, né? E para mim também, né, não precisa dar nenhuma senhoria no tratamento, nem nada nesse sentido. De minha parte, claro que não falo por mais ninguém. Então, a oportunidade de analisar o trabalho do Jean, que para mim foi um trabalho muito interessante. Eu gostei bastante do trabalho. Um trabalho
que a gente percebe, extremamente bem orientado também, o professor Jorge Honor, extremamente preciso, com um objetivo bastante claro, com um desenvolvimento bastante coerente com o objetivo, com a sua proposta. Eu gostei muito também, Gia, eu acho que é importante dar esse retorno, eu gostei muito da tua apresentação. Às vezes a apresentação ela acaba sendo tratada pelo mestrando como uma formalidade, né? Como algo somente a ser vencido na banca de trabalho de conclusão. Mas a apresentação é uma oportunidade que nós temos de ouvir sobre o trabalho, né? De ter a visão do autor sobre o trabalho. Cada um de nós leu o trabalho, cada um de nós desenvolveu a sua própria visão sobre o trabalho. Mas, às vezes, a visão do autor é importante. Eu lembro que esse foi o conceito que me foi passado quando eu fui fazer a minha defesa de dissertação pela minha orientadora, a professora Judite Martins Costa. Eu perguntei, professora, no dia da apresentação, ela, olha, Fabiano, usa esse tempo, usa esse espaço para falar sobre o teu trabalho na tua visão, porque a nossa visão a gente tem. E eu gostei bastante também de ouvir o trabalho por ti, né? Gostei muito também, eu acho que tu aproveitaste uma oportunidade agora na apresentação de preencher um gap que houve entre a entrega do teu trabalho e a evolução legislativa recente, né? Porque isso também acontece, né? Às vezes o mestrando entrega o trabalho numa data e quando ele vai defender, houve uma mudança legislativa, houve algum fato, houve algum evento, uma decisão do STF ou do STJ, que em sede de repetitivo, alguma coisa assim, que altera bastante, né, o significado do trabalho. E aí a apresentação, a defesa também é uma oportunidade para o aluno se manifestar sobre isso e preencher esses gaps aí. E tu fizeste isso. Então, parabéns. Gostei muito também da tua apresentação, que eu acho que é um aspecto que tem que ser valorizado nas bancas de dissertação de mestrado também. Eu vou fazer aqui breves considerações, tá? O professor Jorge Honor me deixou à vontade para utilizar o tempo, mas eu vou usar aqui de uma máxima que eu aprendi com uma pessoa que foi meu professor na universidade e depois que eu tive a felicidade de trabalhar em conjunto, de sermos sócios no escritório, o professor Armando Fará, e meu querido professor Fará dizia o seguinte: visitas curtas, amizades longas. Então, eu vou procurar que a minha visita seja curta, para que o professor Jorge Honor possa querer me convidar novamente no futuro. Então, vamos lá. Eu sei que o advogado, quando diz que vai falar pouco, acaba falando bastante, né? Mas vou tentar superar esse problema de origem aí. Primeiro, sobre questões formais, eu não tenho muito a dizer, tá? Então, eu trabalho relativamente a questões formais. Em algumas passagens, eu notei algumas questões assim, que por mais que a gente revise a versão final do trabalho e seja caprichoso antes de entregar, a gente sabe que alguns erros de digitação acabam se consolidando na versão final. Isso é difícil você encontrar um trabalho que não tenha, pelo menos, alguma questãozinha de pontuação, alguma questãozinha de sinalização, né? Algum parágrafo, uma palavra com uma letra trocada. É difícil a gente encontrar um que esteja absolutamente perfeito do ponto de vista formal, né? Porque a gente revisa, só que o nosso olhar vai ficando acostumado. Chega um momento que a nossa capacidade de perceber, de detectar certos equívocos cai vertiginosamente, e mesmo que a gente passe o trabalho para outras pessoas para que elas possam analisá-lo, né, essa atenção também acaba sendo limitada. Eu percebi no teu trabalho assim, algumas questõezinhas que talvez ainda seja interessante tentar
uma entrega final, para uma entrega definitiva, né? Eu não sei se aqui na Ambra existe a oportunidade lá de entre a banca e se existe um período para entrega do que seria a versão definitiva mesmo, né? Então, talvez, se houver essa oportunidade, talvez seja o caso de você fazer uma última revisão. Sobretudo porque tem um equívoco, já que ele é recorrente no trabalho, que é um equívoco de concordância, que ocorre muito frequentemente. Em muitas passagens, você refere às empresa individual de responsabilidade limitada. Isso, por exemplo, só como exemplo, na página 15, primeira linha, isso acontece. Não vou enumerar a repetição desse equívoco durante o trabalho, mas acontece com uma certa frequência. Talvez tenha tido alguma traição por parte do corretor automático, talvez, não sei exatamente o que pode ter acontecido, mas é curioso porque esse probleminha de concordância ele se repete ao longo do trabalho. Então, acho que vale a pena dar uma última olhada, de repente pede para alguém analisar, né, alguém que não esteja com a vista tão acostumada com a redação do trabalho, para tu poderes limpar e tornar a tua versão definitiva mais limpa possível desses pequenos errinhos aí de digitação que acontece, tá? E que são coisas que a gente sabe que acontece. Tá? Uma outra questão do que diz respeito ao aspecto formal que eu apontaria já é no teu resumo em inglês. Tá? Eu fiquei em dúvida se uma expressão que tu utilizaste ali para te referir a sociedades unipessoais, eu fiquei em dúvida se é a melhor opção essa tradução que tu fizeste. Tá? Tu usaste a seguinte expressão: Single Person Limited Partnership Company. A Limited Partnership é uma figura que existe na Common Law, né? Principalmente do direito americano, que, quer me parecer, tem uma semelhança maior com aquilo que aqui no Brasil a gente chama de sociedade de conta de participação. Não é exatamente, acredito, uma sociedade limitada, na forma como a gente trata aqui a sociedade limitada. Eu sugeriria, e aqui, claro, tudo que eu vou falar aqui são sugestões, tá? São questões assim a ser analisadas por ti, em conjunto com o professor Jorge Honor, ver se vocês acham que tem cabimento, eventualmente, para ser adotado. Eu sugeriria, daqui a pouco, utilizar a expressão que foi utilizada na versão em inglês da diretiva europeia, que tu tratas no teu trabalho. Lá na diretiva, usa-se a expressão Single Member Private Limited Liability Companies. Single Member Private Limited Liability Companies. É uma expressão quilométrica, né? É até meio chata de ficar falando, mas talvez a gente evite uma associação com um tipo de sociedade que talvez não seja exatamente o que tu queres referir. Mas, como eu falei, isso é uma sugestão. Eu gostei bastante assim da divisão do teu sumário. Tá? Eu confesso que eu levei um susto inicial, porque na versão que eu recebi, e a gente sabe às vezes, né? Às vezes a gente escreve uma versão, principalmente no Word, né? Nos editores de texto, isso acontece com muita frequência. A gente salva uma versão, aí a gente manda essa versão por e-mail para alguém, aí essa pessoa, quando abre a formatação, daqui a pouco está usando uma versão diferente do Word, a formatação ela altera um pouco. Então, talvez tenha tido esse probleminha quando eu abri aqui, talvez a versão que você esteja usando tenha causado esse problema. Mas na versão que eu recebi, já o teu sumário, ele
ele é cortado, ele praticamente tem uma página toda em branco e depois ele continua. E aí, quando eu abri, ali na que eu abri no meu computador, na página 5, praticamente toda a página 5 está em branco. Aí, quando eu olhei, eu pensei assim, ué, mas o que aconteceu? O trabalho... Porque eu tinha lido o resumo, né? E no resumo ali você, muito corretamente, aliás, como demanda a norma da BNT, você fala dos objetivos, etc. E aí eu olhei o sumário e pensei, ué, mas e cadê tudo aquilo que ele prometeu no resumo? Só que aí continuava na página seguinte. E aí eu fiquei mais tranquilo. Ufa, tá aqui, o trabalho tá aqui. Então depois eu gostei muito da divisão, acho que tem muito sentido a forma como vocês pensaram ali o trabalho, principalmente nessa comparação com com as Eirelles, que depois acabou, né, de certa maneira, a tua proposta acabou se confirmando agora com a extinção das Eirelles, né? Então veja você que o trabalho é consistente também nesse sentido, né? Gostei muito também do capítulo sobre comparação legislativa, né? Enfim, parabéns, gostei bastante de vários aspectos aqui do trabalho. A bibliografia, eu achei muito interessante, gostei bastante. No momento atual, isso é uma dificuldade que a gente vem tendo lá no mestrado também. No momento atual, é difícil, né, a gente ficar insistindo muito com os alunos para fazer grandes pesquisas, né, porque eu sou do tempo que pesquisa era a barriga no balcão da biblioteca, né, e nas prateleiras, a gente ia até a biblioteca, a gente ia mais de uma biblioteca aqui em Porto Alegre, a gente percorria, eu estou falando aqui de Porto Alegre, né, embora pareça que eu esteja na Amazônia, mas não, estou em Porto Alegre. A gente percorria as bibliotecas aqui. Fiquei sabendo que tal livro tem na biblioteca da PUC, ia lá buscar. Estou sabendo que tal livro tem na biblioteca da Unicinos, ia lá buscar, e assim por diante. Hoje, com as restrições aí da pandemia, né, a gente sabe que esse trabalho fica mais dificultado, né, e o aluno, às vezes, fica restrito às bases de dados eletrônicas e tal. Eu incentivaria, sim, no futuro, toda a minha arguição aqui vai ser muito uma visão prospectiva, tá? Acho que o trabalho está muito bom, está entregue, está bem realizado. Eu diria assim, no futuro, de repente, tentar usar, equilibrar um pouco a relação manuais e artigos específicos. Tá? Eu acho que seria importante incrementar sempre a nossa bibliografia com o máximo possível de artigos científicos, né? Artigos de boas revistas, de revistas que possam ser bem qualificadas ou que sejam importantes dentro de uma determinada área de atuação, aqui no caso direito empresarial, né? Para tu poder ter uma boa relação entre manuais e artigos. Bom, essas seriam as minhas considerações brevíssimas aí sobre aspectos formais / metodológicos. No que diz respeito aos aspectos materiais do trabalho, que eu gostei muito também, eu vou fazer algumas considerações, assim, talvez algumas provocações, e sempre, como eu falei, com essa visão prospectiva, né? Porque eu sempre tenho a esperança que os nossos alunos, eles que cumprem, né, uma determinada etapa da sua formação, eu sempre tenho esperança que eles avancem e partam para etapas sucessivas, estágios sucessivos aí da sua formação, né, Jean? Então, eu tenho muita esperança que tu comeces a pensar já num doutorado, alguma coisa assim. A gente está se conhecendo agora, eu nem sei qual é o teu projeto profissional, mas como a gente trilhou esse caminho acadêmico e o quanto a gente aprecia esse caminho, a gente acaba projetando nos alunos, né? Nos mestrandos, nos alunos de graduação, a gente acaba projetando que eles possam fazer esse caminho também no futuro. E mesmo que não façam um doutorado formal, alguma coisa assim, né? Que venham a continuar pesquisando, escrevendo, se tornando autores importantes aí nas matérias que se dedicam a estudar, né? Acho que isso é algo que a gente espera
sempre, né, dos mestrandos que a gente tem contato. Então, eu vou fazer alguns comentários aqui sobre o teu trabalho, no que diz respeito a aspectos materiais, também bem rapidamente, e com essa visão, né, de futuro. Um capítulo que eu achei muito importante e muito interessante do teu trabalho já foi a tua preocupação em contextualizar a sociedade unipessoal dentro das teorias que visam explicar a natureza jurídica, né, do fenômeno das sociedades, né? Acho que esse capítulo é um capítulo interessantíssimo que tu levantaste, né, um grande mérito, trouxeste a teoria do contrato-organização, né, aí uma base bastante sólida com a utilização da bibliografia do professor Calixto Salomão Filho. Né. Eu particularmente tenho eu tenho uma dificuldade, assim, às vezes as classificações doutrinárias, algumas, às vezes, eu acho que vão muito além da minha vã compreensão, entendeu? Eu às vezes, acho que não tenho inteligência suficiente para alcançar as sutilezas das classificações propostas, muitas vezes, pela doutrina. Essa teoria do contrato-organização, eu confesso, eu tenho uma certa dificuldade, porque o elemento organizacional, né, será que ele é realmente uma marca distintiva das sociedades? Porque você tem arranjos não societários, você tem arranjos contratuais, que esse elemento também cumpre um papel importante, né, como no caso das redes, das centrais de negócios, dos próprios modelos de franquia. Né? Então, será que a gente pode eleger a organização como um elemento realmente que agrega um diferencial, né, para traçar a natureza jurídica das sociedades? Te deixaria essa provocação, se tu quiseres discorrer sobre ela depois. Né? E aqui é uma outra questão interessante, né? O elemento, essa concepção do contrato-organização, ela é muito calcada no chamado contrato associativo, né? E como é que funciona isso na sociedade unipessoal? Eu acho que o professor Calixto, ele menciona isso naquele livro dele, mas, salvo engano, posso estar enganado, mas parece que de forma muito rápida, né? Muito rapidamente. Se você puder complementar e falar um pouco sobre isso para a gente depois, certamente você vai conseguir ampliar um pouquinho a minha compreensão sobre esse tema. Uma outra questão, Jean, que eu achei bastante interessante no teu trabalho, eu não quero aqui parecer o engenheiro de... Nas bancas acontece muito isso, né? O arguidor surge como um engenheiro de obra pronta, né? Você devia ter feito isso, você devia ter feito aquilo, você devia ter feito aquilo outro. Tá, mas onde é que você estava quando o trabalho estava sendo feito, né? É muito fácil falar agora, né? Mas a gente acaba fazendo um pouquinho esse papel, porque quando o trabalho é interessante, como no caso o teu trabalho a gente acaba despertando assim, pensando, talvez aqui nesse ponto merecesse desenvolver um pouco mais, talvez aqui esse ponto merecesse ser um pouco mais explorado. Então, não me entenda mal, teu trabalho está muito bom. Ele me instigou, no entanto, a perceber que talvez alguns temas que sejam centrais ao trabalho, não é que não tenham ficado bem desenvolvidos, mas talvez para o futuro, né, em novos escritos, tu possa atacá-los aí de forma mais específica. Um desses temas, na minha opinião, é a questão do capital social mínimo, né? Eu acho que essa é uma temática muito interessante que vale a pena uma boa investigação sobre ela. Porque eu lembro quando surgiram as Eireles, né, as Eireles, o que se dizia à época é que elas surgiriam para acabar com esse fenômeno que tu mencionaste, né? Alguns autores usam, que seria a sociedade de palha, né? Ou o sócio de palha.
o sócio que fica com 1%, 2% do capital social, e aí acaba agregando assim uma série de possíveis responsabilidades que não gostaria de ter assumido, mas que é necessário para formar uma sociedade, né? Só que a Eireli vem com um requisito de integralização de capital social mínimo de 100 salários mínimos, né? Ou seja, aí naquele momento, naquela oportunidade, eu fiquei pensando assim, mas por que nós somos tão apegados, né, a essa questão do capital social mínimo? Qual é o motivo do nosso apego a essa questão? Claro que para negócios mais robustos, ter um capital social mínimo de maiores valores tem um poder de sinalização muito grande, muito forte, muito importante, né? Inclusive para obtenção de financiamento. Mas e os pequenos negócios? Por que precisa desse requisito de formação de capital mínimo? Talvez essa é uma questão que vale a pena ser identificada e ser tratada, até historicamente, né? Porque tu fazes ali aliás, um dos pontos que eu gostei muito do trabalho é essa contextualização histórica que tu fizeste das limitadas, né? Então, acho que esse ponto é um ponto que merecia uma atenção. Até porque, à época, eu lembro que eu conhecia há bastante tempo atrás, eu conheci um jurista colombiano excepcional, de excepcional qualidade, tanto jurídica tanto profissional quanto qualidades pessoais do trato, da educação, que é o professor Francisco Reis Vijamizar. E o Francisco, naquela época, ele tomou a frente de uma mudança legislativa na Colômbia, que já tinha a sociedade unipessoal e que estava instituindo as sociedades por ações simplificadas, as SAS, que também poderiam ser constituídas de forma unipessoal e sem requisito de integralização mínima de capital. Aí eu lembro de eu dizer para o Francisco, sem capital social mínimo, e ele sim, tipo assim, qual é o problema? E eu puxa vida, verdade, né? Aliás, uma sugestão, quando tu falas ali no teu capítulo sobre essa revisão, né, de comparação legislativa na América Latina, não digo que seja uma obrigação inserir no trabalho na versão final, mas se tu achares interessante até para completar, talvez seja interessante investigar a legislação colombiana, porque na Colômbia há muito tempo existe a sociedade unipessoal e essa versão de sociedades por ações simplificadas, que também é muito interessante. Talvez valha a pena agregar ali para tornar essa parte do teu trabalho ainda mais completa. E, meu caro Gia, por fim, aqui dentro do espírito do engenheiro de obra pronta, há uma noção que surge no teu trabalho e que eu acho que poderia, talvez não no trabalho agora, mas talvez no futuro, né? Eu acho que ela poderia ser por ti utilizada até como um elemento importante para tu poderes realizar essa comparação que tu fizeste tão bem entre a sociedade unipessoal e a Eireli, né? Mostrando as vantagens da sociedade unipessoal. Aliás, essa é outra parte do teu trabalho que eu gostei bastante, porque tu não ficasse só no óbvio que é a vantagem de não necessitar de integralização de capital social mínimo, né? Há outras vantagens ali na sociedade unipessoal que tu demonstraste muito bem. E todas essas vantagens, eu acredito, elas podem ser explicadas, bem explicadas, utilizando um construto teórico que tu mencionas no teu trabalho, mas talvez
no futuro possa ser mais utilizado por ti, que é o conceito de custos de transação. Ali eu acho que talvez valha, já, quando tu falas de custo de transação, tu citas a professora Raquel, muito bem citada, aliás, né? Porque a professora Raquel, no âmbito do direito brasileiro, foi uma das primeiras a trabalhar bem com esse conceito, sobretudo no direito societário. Mas talvez tu possa também agregar a fonte direta, né? Eu acho importante, daqui a pouco, tu agregares calls, e de repente mostrar de que forma essa noção surge em calls, para que ela serve num primeiro momento, para que ela serve num segundo momento e de que forma ela se desenvolveu a partir daí, né? Porque, basicamente, a sociedade unipessoal, ela né, em comparação com a Eireli, se você analisar a estrutura de custos de transação de ambas essas espécies, a sociedade unipessoal oferece vantagens bárbaras, né? Como tu demonstra no teu trabalho, né? Tu demonstra isso no teu trabalho. Então, talvez para o futuro investigar um pouco mais essa ideia de custos de transação, de estruturas de custo de transação. A sociedade unipessoal claramente é uma estrutura, é um sistema de governança muito mais eficiente em termos de economia de custo de transação. Então, isso daqui a pouco pode te dar uma ferramenta teórica interessante para trabalhar. Professor Jorge Honor, peço desculpas se eu não segui o meu ditado, né, o moto que eu havia anunciado anteriormente, né, de visitas curtas, amizades longas, mas eu encerro por aqui, então, agradecendo novamente o convite. A visita foi ótima e espero que a amizade seja longa, né? Bom, agradeço mais uma vez ao professor Fabiano. Vou passar a palavra ao professor Dalto. Tempo à vontade para fazer a correção. Obrigado, professor Eugenor, Fabiano, Fernando, um prazer estar aqui com vocês. Fabiano, um prazer te conhecer ainda aqui virtualmente, suas palavras foram bem interessantes. Sempre falo que participar de bancas é bacana, que você aprende com o orientando, né, que sempre traz ensinamentos, pesquisas que a gente não conhece, aprende com o dentro da banca, frases importantes e interessantes que a gente vai levando para a vida. Jean, gostei muito do seu trabalho, sendo bem objetivo. Acho que você fez claramente um trabalho de pesquisa interessante, leu muita coisa, resumiu muito bem. Então, aqui é mais uma conversa com algumas indagações, alguns apontamentos que eu acho que precisariam ser revistos para melhorar, não que o trabalho seja ruim, mas para aperfeiçoar, deixar ainda melhor. Eu acho que esse é o nosso objetivo aqui enquanto membro de uma banca, tá, Jean? Deixar o seu trabalho o melhor possível. Você escreveu com a sua visão, com a visão do Jorge Honor. A gente está lendo aqui, no meu caso, a segunda vez, tive a alegria de participar da sua qualificação, e a gente viu que realmente evoluiu muito o seu trabalho. É sempre legal você ver essa evolução do aluno, da orientação, e ficar feliz com o resultado. Eu acho que você pode ficar feliz com o seu resultado, acho que está um trabalho bem consistente. Tecnicamente, eu achei ele muito preciso, concordo com o professor Fabiano nesses errinhos de português, tal, digitação, nada que uma revisão não consiga resolver claramente, mas o que importa é a técnica jurídica, e tecnicamente ele está muito bom, ele está muito preciso, eu acho que isso a gente pode concordar. Eu tenho algumas questões com você sobre a parte metodológica, Gê, tá? Assim, a parte metodológica, eu acho que em alguns pontos a gente precisa dar um reforço. Então, vou ser bem objetivo, também para manter a amizade longa. Na página 8, você fala o seguinte, ó, na introdução, ressaltando que eu concordo com o professor Fabiano, para mim também veio com um problema sumário, veio quebrado, viu, Jano? Então, talvez seja uma questão para você só verificar. Na página da introdução, você fala o seguinte: o presente trabalho busca investigar o Instituto da Sociedade Limitada Unipessoal, suas principais características e distinções em relação à empresa individual limitada, tendo como principal hipótese, né, verificar se a eficácia social da sociedade limitada unipessoal é maior que a da empresa individual de responsabilidade limitada, através da comparação, blá, blá.
Só que você não fala mais sobre eficácia social em nenhum momento do trabalho. Eu até coloquei no localizar para botar eficácia social e desaparece. Então, você falou hipótese. Isso é uma hipótese verificar? Diria que não. Então, metodologicamente, não é hipótese. Tá? Acho que assim, isso seria um objetivo seu. Então, tendo como principal objetivo verificar comparativamente qual seria o melhor instrumento, alguma coisa do gênero. Eficácia, então, assim, acho que esse termo eficácia social não é o adequado, porque você não repete, ele não explica o que seria isso. Aí eu fui na sua conclusão, reli, você também não responde, e com certeza isso aqui não é hipótese, tá? Na minha visão, pelo menos, não sei se o professor Jorge Honor, Fernando concordam, mas na minha visão não é hipótese, seria objetivo, né? E aí tem uma outra questão, eu não achei seu problema de pesquisa, nem sua hipótese. Então, o seu trabalho não tem, na minha visão, pode ser, procurei aqui problema de pesquisa ou hipótese. Tem objetivo, tá bem descritivo, mas metodologicamente eu encontrei essas falhas. Eu acho que isso deveria... Eu consigo deduzir o seu problema e deduzir sua hipótese, mas eles não estão escritos. E aí, a sua forma de abordagem metodológica, às vezes me pareceu, com todo respeito à advocacia, mais advogando do que sendo acadêmico, Jean. Por quê? Vou te dar um exemplo claro sobre isso. Você fala assim, a história da sociedade... Vou até mudar o meu tom de voz para virar... Não advogo há muitos anos, tá, Jean? Mas vamos lá. Vamos lá. A história da sociedade unipessoal ao redor do mundo e na América Latina. O ao redor do mundo virou Europa, né, e alguns países europeus. E aí você me vem com uma América Latina, que é uma América Latina interessante, que é uma América Latina que vira América do Sul, na verdade. Não tem ninguém da América Central, muito menos o México. E na América Latina, então, assim, primeiro eu já cortaria a América Latina, cortaria a América do Sul, tá? Porque não é a América Latina. E aí você fala, nossa, vou até ler especificamente aqui uma parte que eu achei bem interessante. Você argumentou excelente. Eu, se fosse juiz, daria a ganho de causa, você me convenceu, mas academicamente fiquei um pouco em dúvida. Deixa eu só pegar aqui no seu capítulo específico da América Latina. Bom, segundo, América Latina. Aí você me falou o seguinte, e na América Latina, basicamente, havia uma tradição da sociedade unipessoal, ok? Só que aí você me fala que é uma tradição baseada em 3 países. Você falou Chile, Peru, né? E deixa eu ver aqui, Paraguai. Aí você fala o seguinte, portanto, como se pode verificar, a figura amplamente adotada na América Latina para... Essa é a página 61, tá? Figura amplamente adotada na América Latina para a atuação econômica unipessoal foi a do empresário individual, com responsabilidade limitada, com separação do seu patrimônio em relação ao titular. Essa é uma afirmação que, no respeito, você não pode fazer. Primeiro, que não é América Latina, seria América do Sul. Segundo, que Chile, Peru e Paraguai, você pegou 3 países sem identificar qual o critério de escolha, que não são os maiores em PIB, que não são os maiores em população, e como o professor Fabiano falou, mas peraí, você não olhou a Colômbia, você não olhou a Argentina, você não olhou o Uruguai. Então, a gente não pode fazer essa afirmação. Até porque, vai lembrar que não é porque eu tenho a previsão normativa de que na prática funciona. Pode ser como se isso de Portugal, pode ser que exista normativamente, mas não tenha não tenha dado certo. Eu prefiro colocar a minha esposa com aquele um só de pai. Talvez eu prefira mesmo, né? A minha esposa vai junto comigo na sociedade. Se eu me der mal, ela vai me dar junto. Pode ser. Não que vá com, não, obviamente que possa acontecer, mas eu acho que esse é um capítulo, então, um item que eu teria que mudar. A América do Sul, indicar os critérios de escolha desses países, Peru, Chile e Paraguai, e escrever que existe normativamente, mas que você não fez um estudo para saber se na prática, de fato, essa empresa, esse tipo, é o realmente mais utilizado. Provavelmente deve ser, tá? Estou aqui, mas a gente tem que guardar essa, porque você não fez esse estudo. Então, só fazer esta ressalva, né, entre previsão e realidade. E também na questão da Europa, eu achei legal a Liechtenstein e tal, sinceramente nunca conhecia só o país pelo mapa geográfico, nunca estive em Liechtenstein, nem conhecia nada sobre ele, para ser muito sincero. Acho também uma ressalva sobre o porquê dessas escolhas. Eu entendi o porquê da Alemanha, da França, Liechtenstein que começou tudo, mas talvez só especificar por que você se restringiu a esses países e não falou, por que não falou da Europa inteira? Por que eu não falei da Inglaterra, por exemplo? Por que eu não falei da Itália? Né, a gente sabe por que a Itália não está presente? É uma pergunta que eu te faria. Poxa, a Itália não tem tradição nesta seara? Então, eu talvez fazer algumas ressalvas quanto por que alguns países ao invés de outros.
perceba que os meus argumentos são muito na área de metodologia, explicar o porquê das coisas, né? Isso é uma coisa que eu senti, você argumentando muito bem, um texto muito bem escrito, mas eu achei que faltou um pouco dessa parte mais metodológica. E aí, perguntas que eu achei interessante para completar o professor Fabiano, né? Não vou falar a mesma coisa que ele, mas uma discussão que você poderia ter colocado é a discussão que o Supremo fez em 2020 sobre o capital social da Eireli, né? Havia um questionamento se era constitucional ou não sem salários mínimos. Eu acho que essa é uma discussão que poderia ser importante. Poxa, primeiro, será que é possível eu, né, vincular o salário mínimo? A Constituição veda essa vinculação, né? O Supremo teve um entendimento não unânime, né, foi majoritário a decisão de que era constitucional, mas seria interessante, poxa, faz sentido para nós vincularmos capital social a salário mínimo? Isso é uma coisa interessante, né? E segundo ponto, será que a exigência de um capital social mínimo não viola ou não obsta o princípio da livre iniciativa? Essa é uma questão que eu acho que é importante e que é de fundo da sua dissertação. Foi assim que eu enxerguei. Eu acho que, poxa, você está querendo dizer assim, o governo, né, essa medida provisória, tentou o quê? Privilegiar o princípio da livre iniciativa. Não é? Acho que isso é inegável. Mas cadê essa discussão sobre a livre iniciativa no seu trabalho? Isso é uma coisa que eu sinto falta. E aí eu acho que você podia fazer essa vinculação com as coisas de transação, que eu nem vou entrar, porque o Meneguin domina isso de longe, então eu vou deixar tudo isso para ele, a parte econômica. Eu acho que você poderia fazer essa abordagem, tá? Como o professor Fabiano falou, é fácil falar depois de pronto, né? Mas eu acho que isso enriquece muito o seu trabalho, né? Dizendo, poxa, a livre iniciativa, como é que está vinculada a isso? E explorar. Então, as minhas sugestões mais são para essa alteração metodológica e para você incluir no seu trabalho, né, se ainda for possível, obviamente, nesse tempo que você tem, se o professor não concordar, um pouco de uma discussão breve sobre essa vinculação do capital social e sobre a questão da livre iniciativa, que eu acho que é fundamental e que, no meu entender, pelo menos, foi o grande vetor desta medida provisória. No mais, sabe que para te questionar assim, o que eu falaria, o professor já Fabiano te perguntou. Será que, na sua opinião, tá, pelo que você estudou, será que o futuro das nossas sociedades empresárias é a sociedade unipessoal? Essa é uma pergunta que eu te faço. Será que o futuro, né, você não é obviamente vidente, mas pelo seu estudo, será que o nosso futuro, será que a gente vai estar discutindo todas essas outras tipos societários do futuro? Será que nossa distinção não é o Fabiano ser uma sociedade unipessoal, eu ser o Meneguinho? Será que isso não é o futuro do direito empresário comercial em si no Brasil, questão da SA, obviamente? Então, essa é mais uma provocação que eu te faço que eu gostaria de ouvir ao final. Se esse novo tipo societário não será o nosso futuro, né? Todos os demais tenderão a desaparecer ou então a ter uma participação mínima. Eu acho que eu gostaria de te ouvir quanto a isso. É isso, de forma bem rápida. Gia, parabéns pelo trabalho, parabéns pela apresentação. A apresentação foi muito rica. Eu ia te questionar sobre a nova legislação, mas você respondeu muito bem na apresentação, então parabéns para você nesse item, acho que você foi muito bem. E agradeço novamente, professor Janoros, o convite e a poder estar aqui com vocês nesta manhã. Muito obrigado, professor Dalton, tá, pela presença, tanto na qualificação quanto agora. Tá? E passo a pergunta ao professor Fernando Meneguin para as considerações. Também, tempo livre. Obrigado, professor Georgianor. Obrigado novamente pelo convite, né? Eu também já estava aqui na qualificação, é muito bom a gente ver a evolução, é bom estar aqui nessa manhã de feriadão, professor Dalton, professor Fabiano, Jean, parabéns pelo trabalho. Vamos lá. Igual o professor Dalton frisou, Jean, o que a gente fala aqui é realmente, né, visando uma melhoria do texto, até para você depois tentar publicar, né, em uma revista acadêmica. Então, nesse sentido, tá? Eu gostei bastante do trabalho, está bem escrito, mas a gente percebe, né, algumas observações aqui que acho que vale a pena você dar uma olhada quando for tentar publicar. Enfim, eu também vou gozar do privilégio, né, de ser o último a falar, porque grande parte das minhas anotações já foram contempladas pelos outros professores. Então, vou só realmente reforçar. Na sua introdução,
igual muito bem colocado pelo professor Dalton, eu senti bastante falta de um detalhamento maior, né? Você coloca ali, né, no segundo parágrafo, o presente trabalho busca investigar o Instituto da Sociedade Limitada Unipessoal, e basicamente é só aquilo, onde você tenta trazer tudo, né? A gente tem que fazer inferências ali do problema de pesquisa, da hipótese de pesquisa, dos objetivos. Na introdução inteira, você não falou de metodologia, né? É interessante você deixar claro qual é a metodologia que você vai adotar para o desenvolvimento da pesquisa. Então, acho que, né, vale bastante nessa introdução deixar detalhado isso tudo aí. Concordo integralmente sobre o termo eficácia social, até porque eu trabalho muito com políticas públicas e existem várias definições disso, do que é eficácia, do que é efetividade, do que é eficiência, né? Muita gente trabalha academicamente isso, e na hora que se joga esse termo eficácia social, o mínimo é definir o que é. O mínimo, definir o que é eficácia social. Ou então você tira esse termo e detalha qual é o seu objetivo, onde você quer chegar. Mas da maneira como está ali, a gente não sabe o que é eficácia social. A gente deduz, né, o que você está querendo fazer, que é uma comparação da EIRELI com as sociedades limitadas unipessoais. Mas não ficou legal esse termo solto, eficácia social, que realmente eu até procurei, né? Mandei procurar no texto inteiro, e só aparece naquele segundo parágrafo da introdução. Então, acho que vale fazer uma modificação nisso daí. Uma coisa, Jean, que eu percebi também, e acho que talvez seja até isso aconteceu por você não ter detalhado objetivo, hipótese de pesquisa na introdução. Porque quando a gente tem isso bem claro, acaba que você tem um fio condutor melhor no trabalho inteiro, né? E acho que por não estar isso muito claro na introdução, quando a gente lê do início ao fim tudo, a gente percebe que você vai e volta várias vezes nos conceitos, né? Várias vezes você fala sobre definição da sociedade unipessoal, né? Você fala sobre isso na hora que você fala da tramitação, você fala depois quando você está detalhando isso, você explica de novo quando você está fazendo a comparação. Então, são todos os conceitos pertinentes, o debate é pertinente, mas, considerando um texto como, né, o texto todo, na integralidade, ficou muito repetitivo em várias vezes, né? Assim, vai e volta, o fio condutor não foi contínuo. Então, acho que isso aí também, na hora de transformar num artigo, visando publicação, acho que vale tentar organizar melhor isso para você não ficar indo e voltando em vários desses conceitos, várias dessas informações. Sobre o capítulo dos países, né, da comparação internacional, também não conheço nada de Liechtenstein, enfim, nem fui lá em Liechtenstein, mas sabe o que eu fiquei pensando também? Claro, né, que é importante o debate em ver como isso está sendo feito em outros países, mas aí lembrando do foco do trabalho acadêmico, né? Se você, na introdução, o que a gente deduz, porque não estava claro, o que a gente deduz, que é uma comparação para fins de ver no ordenamento jurídico brasileiro qual é o melhor instituto, qual a melhor maneira de eu formar uma sociedade unipessoal, fiquei me perguntando por que de trazer os comparativos de outros países. Isso é algo só para você pensar, né? Porque a gente tem que ter bem claro isso, né? Onde eu quero chegar, qual é o meu objetivo? A hipótese de pesquisa, que é o que eu quero testar, né? Lembra que hipótese de pesquisa é aquilo que eu quero testar, né? Uma afirmação que eu vou demonstrar se verdadeira ou se falsa. E considerando o que você colocou ali na introdução, eu fiquei me perguntando isso, será que precisava desse comparativo internacional? Algo só para você pensar aí. Por fim, eu acho que o capítulo, né, o cerne da sua pesquisa é quando você faz a comparação, né, da EIRELI com a sociedade unipessoal. Acho que é o capítulo mais importante da sua dissertação, seria a sua contribuição acadêmica, né? Estaria ali naquele capítulo. E aí, Jean, eu só organizaria diferente aquilo, sabe? Você colocou os tópicos, né? E foi falando como que é na EIRELI, como que é na Sociedade Limitada Unipessoal. Tá ótimo. Só que eu acho que vale ali, porque
aí de novo, né? Você quer demonstrar uma hipótese de que uma é melhor do que a outra. Então é a hora de você trazer argumentos, né? Trazer análises que vão mostrar que uma realmente é melhor que a outra. E ali você acabou citando muito do que você já tinha trazido nos outros capítulos, né? Aquelas características e que você até na introdução, isso é outra coisa também, na introdução você já adianta um pouquinho qual vai ser o desfecho lá na frente. Então, em vez de na comparação você repetir os dispositivos, que você já até falou, acho que agregaria você trazer análise aí. E aí a análise é com base em quê? Aí eu vou me subsidiar em pesquisas como, bem lembrado pelo professor Fabiano e o professor Dalton também falou, sobre custos de transação, porque, na verdade, o tipo de formação de uma empresa é melhor ou não para a sociedade vai ser pelo impacto econômico que ela vai gerar, né? Ela está facilitando o desenvolvimento econômico, ela está facilitando o crescimento econômico, e aí o debate sobre custo de transação é fundamental, né? Assim, a grande questão de uma empresa ser melhor ou outra é se ela está diminuindo o custo de transação para o país ou não. É isso que vai fazer uma empresa, assim, na essência, ser melhor ou não. Então, eu acho, se poderia repetir aqueles tópicos que você colocou, igual capital social mínimo, tudo aquilo ali, e frisando as consequências daquilo, os incentivos que vêm em decorrência da adoção ou não da adoção de algo, né, para uma, para outra. Tanto o professor Dalton quanto o professor Fabiano falaram da necessidade de um capital mínimo. Qual a implicação econômica disso, né? Eu vou estar facilitando empreendedorismo, eu vou estar facilitando novas empresas a se formarem, e essa análise que é o que demonstraria a sua hipótese de pesquisa, né? Você coloca ali os dispositivos e aí você mostra os incentivos positivos, negativos, incentivos adversos que vêm de cada um dos tópicos, né, que estão ou que não estão presentes em cada um dos tipos em cada uma das duas empresas, né, dos tipos de empresas que você está analisando. E aí eu acho que você conseguiria fechar de uma maneira bem interessante, né, esse capítulo de comparação, que é o que você se propôs a fazer, né, que é o cerne do seu trabalho, trazendo uma análise sua, e ficaria também menos repetitivo de você só trazer os dispositivos que você comentou nos capítulos anteriores. Bom, mas acho que é isso, né? Aproveitando que eu estou por último, não tenho mais tanto que falar. Então é isso, Jean, são observações que eu acho que para você transformar num artigo, né, para você publicar, são questões interessantes para aprimorar bastante aí o seu texto, tá bom? Agradeço novamente aí a oportunidade, professor Georgiano, a palavra é sua. Obrigado, professor Fernando. Só a palavra para o Jean, tá? Jean, em princípio, acho que até meia hora, tá, de resposta, se a gente não tiver conseguindo concluir as questões, a gente dá mais tempo. E, ao final, também eu vou abrir novamente para os membros da banca para saber se ficou alguma questão pendente, alguma dúvida tenha surgido, tá? Ao longo da sua resposta, tá bom? Perfeito. Primeiro, agradecer novamente, né, a contribuição de todos, do professor Fabiano, Fernando, Dalton, foram muito precisos aí, muito diretos, e certamente todas elas vão contribuir aí não só para uma versão, enfim, se a gente for alterar os pontos, mas também para as discussões futuras, né? E realmente vai ser muito bom aí para a ideia que eu tenho sobre o tema, né? Eu vou começar pela ordem, primeiro para o professor Fabiano. Realmente, eu creio, em relação a essas questões formais, né, que o professor trouxe, eu estou com uma versão, eu devo ter me confundido na hora de subir a versão, porque eu tenho uma versão que foi revisada e a princípio não deveria ter, por exemplo, aqueles erros de concordância em relação a Eireli. Isso daí ocorreu porque no momento eu fui substituir os termos e acabou ficando no plural e singular o termo. Mas, enfim, realmente, na página 15 tem esse problema e em vários outros pontos tem, e eu vou corrigir antes dessa entrega aí.
acabou escapando. A questão do termo em inglês também eu não tinha me atentado, foi uma falha e faz todo sentido. Não há nenhum... eu não fiz por um pensamento realmente intencional a utilização desse termo. Realmente faz sentido alterar para ficar mais próximo, não a uma sociedade de encontro de participação, mas sim a unipessoal, a Irelia. Bom, houve um erro na conversão, eu tinha feito em Word, depois subi, e aí isso acho que quebrou o sumário, isso estava presente em todas as versões aí, preciso corrigir. O professor falou também da questão de um equilíbrio maior na referência bibliográfica, né? E concordo, não tem como discordar, realmente precisaria aí uma exploração maior aí desse tema, haver um aumento aí na quantidade de artigos científicos em relação a outros materiais, né? Do ponto de vista dos aspectos materiais, né, do professor Fabiano, eu fiz algumas anotações. A questão da organização como aspecto distintivo. A questão faz sentido. Não vejo que é apenas o elemento organizacional, né, só a organização. Há também uma ideia de, dentro do contrato social, existir uma estruturação de poderes, do comando em si. Que isso também diferencia um pouco a unipessoal. Acho que a professora Raquel traz essa ideia de isso ser também um elemento diferenciador, talvez não só a questão da organização, é que eu trato da teoria da organização, né? Do contrato de organização, mas faz sentido esse questionamento porque outras figuras também têm essa característica, né? Então, a ideia também do contrato associativo, eu confesso que é um conceito um pouco difícil de se compreender, porque a gente está frente a uma ideia que soa contraditória, você falar de sociedade e, ao mesmo tempo, unipessoal, e aí você tem que se utilizar de alguns conceitos que não são comuns, e a ideia de uma associação onde há o outro seria quem? Enfim, talvez os outros agentes dentro da sociedade, aqueles com que você relaciona, a própria estrutura de poder, os administradores, enfim, é meio difícil pensar numa sociedade unipessoal. Geralmente não tem um administrador que não seja o sócio, geralmente é o mesmo, né? Mas há ali uma diferenciação entre eles dentro da sociedade enquanto função, né? Um ponto de vista, você é sócio, do outro você também administra, enfim. Talvez as relações associativas sejam nesse nível e não, óbvio que não, entre sócios, porque a gente está tratando de unipessoal. Precisaria explorar mais esse conceito que é trazido da doutrina italiana, enfim, mas o professor Calixto realmente passa por isso, ele não se aprofunda. E também concordo que a gente poderia ter feito aqui eu poderia ter explorado mais a questão do capital social mínimo. Eu passo por ele e falo que ele serviria a garantir, né? A garantir aos credores algum recebimento em eventual necessidade, né? E isso não é verdade absolutamente, porque primeiro que não há uma regra que exija da Eireli, da junta comercial, que exija uma comprovação, né, de que se integralizou. Já é muito comum as pessoas não realizarem essa integralização. E também nada garante que isso vai se manter. Então, embora é importante essa discussão, realmente eu não fiz essa discussão dentro do trabalho. No desenvolvimento, a gente poderia abordar essa questão, porque ela é essencial. Houve essa discussão na época da Eireli, e certamente por isso, para a garantia dos credores, que se optou. Mas, na prática, isso não corresponde a uma garantia propriamente, né? A questão da legislação colombiana, realmente, eu não analisei e vou verificar. O professor Francisco Reis não conhecia, vou pesquisar sobre ele. E essa ideia de uma sociedade anônima unipessoal também é uma discussão que a gente teve aqui, né? Enfim, não passou, mas é algo muito interessante, porque esse questionamento, né?
que foi o mesmo que o professor Fabiano fez, mas como uma sociedade sem capital mínimo é o mesmo que se fez quando se criou a Eireli. A Eireli vem para tentar dar essa garantia aos credores e, ao mesmo tempo, uma liberdade para o empreendedor, tentando haver aí um equilíbrio que, na prática, não verificamos, né? Há um questionamento presente em todas as questões aqui dos professores, que é a questão da análise econômica do direito ser melhor desenvolvida. Realmente não foi. Eu trouxe o conceito, mas de forma breve. A professora Raquel explora isso, mas realmente não fui na origem, né, no Quays, e poderia, num trabalho posterior, realmente me aprofundar, porque isso faz a diferença mesmo na hora da análise, né, da comparação, na verdade, né? E aqui eu citei esse ponto de maneira mais ampla e geral, e não me aprofundei na teoria, porque a minha ideia era fazer uma comparação independente desse conceito, mas ele seria muito útil realmente para essa comparação, sem dúvida nenhuma, me aprofundar melhor, né, nesse ponto. O professor Dalton também trouxe as questões que o professor Fabiano trouxe em relação aos aspectos formais, perfeito, eu não tenho nem o que falar, houve um erro realmente, como eu disse. Essa questão da eficácia social, sim, eu confesso que eu não passou, eu não havia não parei para pensar, talvez ali na introdução eu coloquei, a ideia é essa, só que eu não trago esse conceito depois, né? Então, se ao fundo eu fosse analisar dessa forma, a partir desse conceito, eu deveria talvez ter trazido. Mas também concordo que houve aí uma questão da metodologia. A ideia é saber se confirmar a questão da vantagem que a sociedade limitada unipessoal, em seus vários aspectos, apresenta em relação à Eireli. Eu não deixei isso tão explícito dentro da minha introdução como do ponto de vista metodológico, como o professor Dalton trouxe aí, né? Deixa eu só verificar mais uma questão. Sim, a questão da América do Sul, né? Na verdade, não é a América Latina, e sim do Sul, porque eu não faço análise dos países da América Central e nem do México. Peguei alguns para tentar demonstrar de forma como que isso se dá em alguns países aqui. Não houve eu não estabeleci um critério preciso na hora de selecionar esses países para poder, enfim, trazer as minhas conclusões. Foi para verificar realmente como se utiliza, e poderia ter me utilizado de todos os outros, sim, e, na verdade, fiquei aqui na América do Sul e coloquei como um termo incorreto, aí não está correto esse termo América Latina, né? Deixa eu ver mais um ponto. Sim, na Europa também esse ponto passou, né? Eu não coloquei a Itália, não coloquei a Inglaterra, e não foi por nenhum critério. Foi realmente, acabei não me estendendo e não coloquei, mas poderia ter colocado. Não há nenhum motivo para não ter incluído a Itália, principalmente a Itália, né? Enfim, que a doutrina muito rica vem de lá, né? A discussão da questão do salário mínimo pelo STF eu não fiz. Realmente, existe essa discussão, caberia fazê-la também, poderia ter incluído, porque também concordo, não faz sentido você utilizar o salário mínimo como um critério para isso, né? Enfim, e eu não incluí na minha dissertação, e não fiz essa discussão também sobre a livre iniciativa. Ela está no fundo, né, mas ela não foi feita diretamente, com tópico, enfim, não analisei. Sobre o futuro, sim, eu acredito que as sociedades limitadas unipessoais, bom, primeiro, acabaram as Eirelis, né, a princípio não existe mais, a gente vai ter um crescimento muito grande das sociedades limitadas unipessoais, já tinha, né, houve um crescimento enorme das sociedades limitadas, e acredito sim que seja o caminho, né? Porque é uma sociedade fácil de ser constituída e,
enfim, ela garante um pouco mais de segurança àqueles que estão investindo. Eu creio que seja um futuro não só ela, como sociedade unipessoal, como também, se porventura no futuro aprovar uma sociedade anônima unipessoal, também seria algo de forma simplificada, óbvio, né? Seria algo que teria uma adoção grande. Não, essa minha afirmação não tenho tantos elementos, mas pelo que eu vi nos dados, enfim, pelas próprias características dessa sociedade, né, ser mais simples de ser constituída, acredito que seria mais adotada, né? O professor Fernando também fez as mesmas considerações formais, né? E realmente há problemas, talvez na clareza na minha introdução, enfim, da questão do norte aí, de falar que a sociedade limitada no pessoal é mais vantajosa que a Eireli. Essa seria, né, a finalidade aqui, que talvez tivesse colocado de forma mais clara, ficaria mais tranquila aí o desenvolvimento do trabalho, né? A questão da eficácia social, né? Eu já tratei na questão anterior, realmente, e não constou. Se pesquisar, realmente não vai achar em outros pontos. Deixa eu só verificar. A questão dos conceitos, eu trago realmente em outros tópicos, novamente, os conceitos anteriores. Numa versão final, para um artigo, enfim, ou uma publicação, realmente faz sentido a gente enxugar essas repetições aí, né? Sobre a comparação internacional, eu acho interessante essa comparação para a gente verificar o que está se adotando lá fora, né? Porque, por exemplo, aqui a gente tem principalmente Portugal, a gente vê um caminho muito próximo com o que ocorreu aqui, né? Portugal também tem essa visão contratualista de sociedade e, por isso, exatamente por isso, não adotou a limitada unipessoal lá em 86, quando ela criou uma figura próxima da Eireli. E é exatamente por conta dessa tradição teórica a respeito da sociedade que ela não adotou, e nós também, eu vejo pelo menos, que também temos essa questão aqui, né? Então, eu fiz essa ideia de trazer essas outras legislações exatamente para que se percebesse da onde se origina, a partir do plano teórico, cada uma das adoções aí que são feitas, mas eu entendo o questionamento realmente, porque talvez poderia se detalhar um pouco mais, teria que se estender um pouco mais o trabalho para abordar uma das doutrinas em cada um dos países que foram as responsáveis pela adoção de um ou outro instituto, né? E aí o que o professor Fernando falou em relação aos custos de transação, que é a área, né, que a gente estudou junto, enfim, realmente eu poderia ter explorado mais. É um tema que eu creio que no futuro eu não domino totalmente a análise econômica do direito, é muito complexo e me faltam conceitos, apesar de todas as aulas perfeitas que eu tive nesse programa de mestrado a respeito do tema, né? Mas eu realmente não explorei isso. Seria muito valoroso, com certeza, auxiliaria muito essa comparação. Eu fiz ela sem esses conceitos, mas creio que para abordagens futuras isso seja realmente um ferramental muito poderoso aí para poder fazer essa análise. Eu não sei, talvez tenha faltado algum ponto aqui para que eu pudesse responder. Não sei se respondi de maneira suficiente, mas eu agradeço aí a todos. E é isso, professor Georgina. Obrigado, Jean. Gostaria de ver se alguns dos membros da banca gostariam de fazer alguma outra pergunta, alguma outra ponderação. Não? Bom, Jean, peço que você aguarde, a gente vai precisar de deliberação, tá bom? E depois nós trazemos o veredito, tá? Obrigado. Vamos lá. Todos estão com o nick da sala de deliberação, correto? Tá. Guardo lá.
ver se o pessoal que está aí pode conversar conosco. Temos. E aí, Jean, você não convidou seus parentes para aparecer por aqui hoje, não? Então, eu não convidei, eu sou um pouco tímido. Boa. Ainda Na está verdade, a gravando, minha tá? Então esposa... só toma cuidado que tudo que a gente fala aqui ainda está gravado, tá bom? Ah, tá certo, tá certo. Importante Nem a minha esposa deixar está assistindo, registrado. ela acabou saindo. Hum, Ai, ai. entendi. A gente fica um pouco nervoso, não tem jeito, né? Mas é assim mesmo. Vamos ver então o que o pessoal vai falar. Mas foi bom, você apresentou, fez uma boa apresentação. Obrigado. Eu E li o que você achou aí algumas... das avaliações? Você conhecia de professor só o Fernando, né? Não, como professor durante o programa, sim, eu conheci o professor Dalton dentro da qualificação, eu conheci, É o verdade. Jorgenor, né, foi meu orientador, e o professor Fernando, eu tive aula com ele, exatamente de análise econômica do direito, que é o ponto que eu acabei não explorando melhor, né, e agora o professor Fabiano não conhecia antes da defesa aqui. Não, boa. A banca a gente tem um membro externo, então o Fabiano é membro externo, ele comentou que ele é professor lá no programa, hoje ele está atuando no programa de mestrado em Direito da Empresa e dos Negócios, um mestrado na Unicinos, em Porto Alegre. Mas muito bom. A Quer gente dizer sempre é pego de surpresa, né? A gente tenta pensar quais são as questões que vão surgir, mas na hora da banca não tem jeito. tem algumas coisas que são interessantes. Eu sempre falo pro pessoal, você assistiu banca de outras pessoas ou não? Eu assisti aqui na Ambra, assisti poucas. Assisti uma, participei de uma de graduação, mas já assisti outras, né? Eu sempre falo pro pessoal, assiste o máximo possível que você tiver aí para você ir se familiarizando com o procedimento, com a estrutura, com tudo, né? Eu acho que isso é um grande benefício das pessoas assistirem. Com certeza. Para saber, né? Se preparar um pouco melhor. Porque aí você já fica mais familiarizado. Então, você estar mais familiarizado acaba que fica melhor. Mas eu acho que você falou bem. Enfim, obrigado. A apresentação foi boa. É importante também treinar um pouco antes, né? Assim, sim. Faz alguns dias que eu estou apresentando sozinho, para não ultrapassar o tempo, enfim. Só que aí na hora você sempre acaba fazendo... Mas você não ultrapassou não, né? Porque não ultrapassei. Jorge não falou, faltam 10 minutos e você já estava na etapa final. Não marquei, esqueci, eu treinei de marcar, enfim, chega na hora, esqueci de marcar e fui falando não, sem mas pelo que eu vi, você não ultrapassou não. Como você repete, você acaba já sabendo aquilo que não ultrapassa, né, naturalmente. Acho que eu não vi você ultrapassando não, pelo menos não tive essa percepção, e o professor Jorge não falou para a ideia de 10 minutos. Isso. E você já estava entrando na conclusão, então estava tranquilo. Acho que foi bom de tempo, deu uma visão geral clara. É sempre difícil você falar em 30 minutos todo esse trabalho, mas o objetivo é dar uma visão geral, aquilo que o pessoal comentou, né? Enfim. Vamos ver. Vamos ver o que os membros da banca acharam do seu trabalho aí na hora que eles estão falando só entre eles. Tá. Mas depois eu vou até te passar ali um periódico que acho que pode ser interessante para você pegar alguns pontos e escrever
um artigo, Sim, enfim, pega alguns pontos da dissertação, cita a dissertação mesmo, enfim, e por escreve um favor. artigo para enviar para um periódico que é bem interessante. E eles estão, enfim, deixa eu ver aqui, Jorge Nor. Tá, o pessoal tá todo mundo aqui na outra sala, Fabiano, Jorge Nor, Fernando e Dalton. Tinha dois dos membros da tua banca, eu gosto muito do Direito e Economia, que são os professores Fernando e Fabiano. Lá no... Enfim, eles gostam bastante desse tema, né? Eu gosto também. Acho que mais do que o seu orientador, pelo jeito. É um tema que eu gosto, mas confesso que não estudei o suficiente ainda, né? Já li bastante, mas não me aprofundei e acabei não explorando como poderia ter explorado. Realmente é uma ferramenta muito poderosa, né, de análise, mas não o fiz. Não, sim. Tem sempre várias visões sobre o mesmo tema, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que entender. Se olha um tema, você pode olhar por uma determinada perspectiva, fazer uma análise de um determinado jeito, pode fazer uma análise, sei lá, sociológica de algo, uma análise filosófica na filosofia de não sei quem, na filosofia de não sei das quantas, enfim. Filosofia, sei lá, utilitarista, libertária, filosofia Amartya Sen, enfim, vários olhares sobre o mesmo ponto. Isso aqui é a grande ideia de você estruturar uma pesquisa e realizar ela. Você precisa saber que você não vai resolver todos os problemas do mundo naquele, e nem todos os problemas daquele tema nesse trabalho. Não é esse o objetivo. O objetivo é você ter um escopo, um foco, encontrar esse caminho. Sim. Bom. Desde que você entrou no mestrado, quando foi? No meio do ano de 2018? Isso, exato. Creio que sim. Agora me fugiu um pouco esses tempos malucos de pandemia. Né? Tá passando tão rápido, mas eu acho que é isso mesmo. Mas é engraçado que acabou, né? Passa rápido o tempo. Pois é. Nossa, nem fala. Muito bom. Dá um alívio, só que também, ao mesmo tempo, acabou, né? Enfim, agora tem que partir para o próximo objetivo aí. Quer dizer, vamos aguardar aí as deliberações, mas... Claro. O pessoal tá lá na conversa deles. Jorge Menor. Estão conversando ali. Perfeito. Na sala ao lado. Qual é a tua cidade mesmo, Jean? Eu esqueci. Hoje eu moro em Cotia, mas eu era de Osasco. Você era de Osasco aí? Sim. Opa. Aí, após a pandemia, acabei mudando, né? Nesse home office, e vim para Cotia, que é um pouco mais tranquilo. Quer dizer, pelo menos onde eu moro é um pouco mais tranquilo. Né? Agora que eu vi... Mais tranquilo em que sentido? Então, eu moro num local que são chácaras, né? Então, e antes eu morava num prédio em Osasco, então mais tranquilo assim, mais próximo da natureza, enfim, eu estou mais num ambiente mais rural. Tudo bem, Júlio? Ô, Jean, parabéns aí pela apresentação, hein? Eu acompanhei desde o início aqui. Foi uma banca fácil não, hein? Felicidade. Eu estou um pouco nervoso, confesso. Obrigado aí. Eu pensei que você ia apresentar na próxima semana, eu acho que eu confundi o calendário. Eu tinha marcado até aqui no meu calendário, né? Eu vou acompanhar porque vai ser de manhã. Ficaria mais fácil. Mas foi até bom, era para ter sido semana passada, não deu, e
E foi bom, porque hoje eu não estou trabalhando, né? E a gente emendou o feriado. O bom é que saindo daqui, se Deus quiser, dá para comemorar, né? O Alfredo aí disse que no próximo ano nós teremos evento em Orlando. Toda saudade. despesa é por conta dele, né? Então... Não. Eu falei que quando for possível a gente vai ter evento em Orlando. Essa parte toda despesa por conta minha, não. Eu conheci. Depois que eu falei que eu vou pagar um cachorro quente, refrigerante. Eu lembro dessa do cachorro quente. Essa aí sim. Eu conheci a Ambra exatamente por conta de uma viagem que eu fiz aos Estados Unidos e assim, é que pessoa que nunca saiu daqui, né? O caipira vai lá pro exterior, chega lá, se vislumbra, né? Enfim, achei o máximo. E aí eu falei, não, preciso encontrar algo mais próximo aqui dos Estados Unidos. Acabei pesquisando a Ambra, me apaixonei pelo... Enfim, e aí a história que ficou, né? A qualidade total da Ambra, enfim... me esforcei para entrar, consegui, graças a Deus, e estamos aí. Mas eu conheci a Ambra por conta de uma viagem para Orlando. Boa. Então, quero voltar lá para comer esse cachorro quente. Ai. Esse aí é só a conversa fiada quando tem que dever alguma coisa para alguém, né? Eu falo que a gente vai pagar isso aí, mas é só quando vocês aparecerem. Quando puder fazer algum evento presencial, a gente vai fazer. Infelizmente, tivemos que cancelar o ano passado. 2021 Sim. Também não foi possível. Mas, a internet deu uma travada aqui, agora voltou. O governo, tá ouvindo bem? Os governos precisam liberar e algumas pessoas precisam ter interesse em aparecer. Então, provavelmente vai ser algo pequeno e rápido. Eu vi o comentário da Anne. Obrigado, Anne. Alfredo, a participação daquele... Eu não sei a produção do livro, né? Será um encontro agora nessa semana ou será na próxima? Entendi. Qual? Daquele... É de um grupo que montaram, um grupo de estudos. Agora eu não sei se é essa semana ou na outra. Já tá na segunda, né? É terça-feira. Se eu não me engano, eu acho que eu perdi a segunda, então. É toda terça. Tá lá no Ava. Não sei se você não tiver com acesso, manda uma mensagem para a Leane e pede para ela te colocar. Só guardar o... Ô, Júlio. Ô, professor Gerard. Tudo bom? Tudo bom? Quanto tempo, hein? Não é? Não mudou nada, hein? Só aguardar todos voltarem, tá bom? Aí a gente dá a notícia. O Fernando tá perdido nos corredores aqui. Acho que ele voltou para a deliberação, deve estar lá na sala errada. Professor Fabiano, é um chimarrão ou é um... Eu gosto muito de tereré. Esse aqui é o chimarrão já. O tereré é muito bom também. Tomei muito. Ainda tomo. Um pouquinho mais frio, então a gente já fez um chimarrão. Se bem que para gaúcho, o frio ou quente não importa, né? O chimarrão é... É verdade. Eu lembro que eu viajava para o Mato Grosso, chegava lá, tinham muitos gaúchos assim, aquele sol terrível, um calor horroroso, e eles tomando chimarrão. Pode chimarrão. A gente leva o chimarrão para a beira da praia, é um horror. O gaúcho diz o seguinte, que nada é melhor do que um chimarrão logo cedo no dia
dia, né? Porque depois não tem como o dia piorar, né? O dia só melhora depois disso. Mas a minha região, eu venho do interior de São Paulo, é muito próximo do Mato Grosso do Sul. Lá a gente sempre teve o costume de tomar muito tereré, que é uma tradição que você pega mais ali no Mato Grosso do Sul, Paraguai, né? Eu tenho A aqui... variação do chimarrão, ela, né? Mas mesmo explicar a diferença de um para outro. É que a erva do tereré, ela é seca, até onde eu sei, né? Ela é um pouco mais, ela é grossa, um pouco mais grossa e seca, e do chimarrão ela é moída verde ainda, né? Isso. E a água quente do chimarrão, né? O chimarrão, água quente. A família da minha mulher tem bastante gente em Campo Grande, então Mato Grosso do Sul ali eu já fui algumas vezes. Para Campo Grande, na verdade, e um pouco ali dos arredores ali É uma cidade muito interessante. Sim, eu fui algumas vezes para lá também. Eu tentei habituar o professor Alfredo ao chimarrão, mas o professor Alfredo não se habituou muito ao chimarrão, não. Eu até gosto de chimarrão, mas, enfim, de leve. Não gosto muito Eu gosto de um chimarrão, vamos dizer assim, menos compartilhado, né? Que é chimarrão que fica... Nossa. Antes da pandemia já. Nossa, é verdade, né? Tá Pior gravando aqui o que a gente tá falando ainda, então. Pior que isso agora com a pandemia, porque o chimarrão realmente tem esse aspecto social. O chimarrão passa na roda, né? E hoje em dia as pessoas não fazem mais roda de chimarrão, ou se fazem cada um com o seu chimarrão aqui. Curioso. Eu provei uma vez chimarrão. Estava em São Paulo, uma amiga nossa, colega do doutorado, era do Rio Grande. Ela fez, e a gente experimentou. Confesso que meu paladar não se adaptou muito bem, mas como eu sempre digo, comprar umas 2, 3 vezes a mesma comida para ter certeza que o negócio foi ou não foi. Maniçoba aqui do Pará, eu provei já 4 vezes e o negócio não, não. Eu desisti de maniçoba, não é comigo. Maniçoba é um troço que o povo ama ou odeia aqui no Pará. Esses dias eu provei um prato que é tipo um caldo de... Eu esqueci o nome, é muito famoso. Que vai jambu e vai um fermentado de mandioca, esqueci. E vai camarão. Isso. Nunca tinha provado, provei esses dias aqui, eu gostei muito. Bem quente o troço. Aí é aquela história, aqui o cara toma tacacá, meio-dia, o sol a pino, o calor da miséria e o pessoal tomando tacacá. Tem essas coisas aqui. Que legal no Brasil, né? É muito grande e essas regionalidades são fantásticas. É verdade. Eu não estou com tem que resgatar nosso amigo, Fernando. Acho que ele tá Eu tô falando aqui com o professor Fernando. Saber por onde ele anda. Tô falando com o professor Fernando, ele tá tentando entrar, mas enfim, tá aparecendo uma tela aí e ele não tá conseguindo entrar. Vamos encerrar então sem... Posso? Tá. Sem o professor Fernando, ele já falou que, enfim, tá com um problema de ordem técnica. Tá bom? Então, eu queria anunciar, Jean, que você, pela direção da banca, você foi aprovado, tá? Sua dissertação foi aprovada, tá? Não há nenhuma necessidade de ajustes para tal, então está aprovado, tá? E deixo a palavra para o professor Fabiano, para o professor Dalmo, ter alguma palavra final e depois passo para você. Obrigado. A minha palavra final é só de agradecimento pelo convite, agradecimento pela oportunidade de participar da banca do Jean, que agora que tomamos conhecimento e contato, espero que permaneçamos assim. E, enfim, Jean, bom trabalho, parabéns, e que venham outros tantos bons trabalhos aí pela frente, porque capacidade para aprofundamento e insight aí tu já demonstraste com certeza. Parabéns
professor Jorge Honor, pela segura orientação, e a todos os colegas aí. Foi uma grande satisfação compartilhar com vocês essa manhã de trabalho. Também parabenizo, Jean, pelo seu trabalho, tinha muita dedicação ali, muito estudo. Uma última recomendação que eu pensei agora, pense em colocar uma figura, algum quadro comparativo, pode ser interessante você publicar em uma revista científica, eu acho que até mais desgosta, é interessante. Concordo com o professor Fabiano, acho que a partir de agora é tentar publicar esse trabalho, tem qualidade, competência suficiente para fazer isso, que você persista aí na carreira acadêmica, doutorado, pós-doutorado, livre docência, o caminho é longo, mas ninguém está entrando, conseguiu se achar, e foi um prazer estar aqui com vocês nesta manhã, véspera de feriado, que conseguimos convencer a ser às 9 da manhã, não às 8 ou às 7 ou às 6. Um prazer compartilhar essa manhã com vocês e parabéns, Jean, pelo mestrado. Joia, cheguei a tempo, só te dar os parabéns então, obrigado. A gente estava apanhando aqui para voltar para a sala, eu tenho que descobrir o que é. Mas, Jean, parabéns aí, muito sucesso daqui para frente, um prazer estar com vocês todos aqui. Bom resto de feriado para todo mundo. Obrigado, professor Fernando. Desculpa. Obrigado, professor Fernando, professor Fabiano, professor Dalton. Realmente é um prazer enorme poder ser avaliado aí pelos professores, conhecer o professor Fabiano, rever o professor Dalton, né? E o professor Fernando, que foi o meu professor aí, que muito contribuiu para o meu interesse pela análise econômica do direito, que vou desenvolvê-la mais, né? E agradeço também que num pré-feriado aí todos estiveram dispostos a me ouvir nessa madrugada. E professor Jorge Honor, muito obrigado por tudo. O caminho foi difícil e você sempre esteve ao meu lado aí me auxiliando em tudo, e gostaria de aproveitar e parabenizá-lo aí pelo seu filho. A gente não conversou ainda, e muito obrigado mesmo, apesar dessa situação excepcional que todos estamos vivendo aqui, a gente consegue criar vínculos que com certeza serão aqui pela nossa vida. Estou muito feliz, muito mesmo. Agradeço a Ambra, o professor Alfredo, por toda essa oportunidade. A Ambra realmente vai fazer muita diferença na minha vida, e eu sou muito feliz aí, grato por todos. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Júlia, meu colega aí de turma. Parabéns de novo, eu queria agradecer à banca, especialmente na data de hoje, um prensado feriado. E, Jean, parabéns novamente, você sempre foi um aluno dedicado, orientando que seguia o que a gente estava conversando, mas sempre também mantendo suas posições, defendendo seus pontos de vista, sempre que havia algum embate intelectual. Parabéns, tá? Estou encerrado. Obrigado a todos. Bom feriado.